Eu não sei você, mas quando eu era criança, eu tinha muito medo de Deus. Eu imaginava essa figura severa que estava procurando uma chance para me castigar. Depois que eu cresci, eu não conseguia conciliar a imagem que eu tinha de Deus e o que os líderes religiosos diziam sobre ele, que era um Deus de amor, que nos amava e que deveríamos amá-lo também. Como eu poderia amar um Deus que, se eu desobedecesse, me mandaria para queimar eternamente no inferno? Algo estava muito errado com essa questão. Ou Deus não é amor, ou o inferno não é o que pensamos. E é exatamente isso que vamos entender hoje. A primeira pergunta: como a Bíblia descreve Deus? Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Apesar de ser difícil de entender a Deus ou as suas providências, a Bíblia nos diz claramente que Deus é amor. Pergunta número 2. Qual o desejo de Deus para toda a raça humana? Segundo Pedro, capítulo 3, 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes, nos parece que Deus está atrasado na sua promessa de voltar a nos buscar, para vivermos eternamente com ele. Mas, na verdade, ele não está atrasado. Mas esse longo período é para que nenhum pereça, mas todos tenham a chance de arrependimento. O desejo de Deus é que toda a raça humana se arrependa e que sejam salvos. Pergunta número 3. O inferno existe mesmo? Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Essas são as palavras de Jesus. E como pode ver, ele acreditava em inferno. Intrigante como conciliar isso com o amor de Deus. Mas espera aí, logo nós vamos entender. Pergunta número 4. O inferno é um lugar que está queimando agora? Em Mateus capítulo 13, versos 40 e 42 diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Notem que somente na consumação do século, em outras palavras, no finais dos tempos, depois do milênio, será quando os que praticam iniquidade serão lançados na fornalha acesa. Isso significa que não existe ninguém neste momento queimando no inferno. Isso confirma o que estudamos na última lição sobre as duas ressurreições mencionadas em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Jesus fala sobre duas ressurreições, uma para a vida, que acontecerá na segunda vinda de Cristo, e outra ressurreição da condenação, que não acontecerá até o final do milênio. De acordo com os ensinamentos de Jesus, ninguém será submetido ao fogo do inferno até depois do milênio. Pergunta número 5. Aonde é o inferno? Apocalipse, capítulo 20, verso 9, diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu. Aqui está falando sobre os ímpios, na segunda ressurreição, que se juntarão a Satanás em tentativa de tomar a cidade santa. Mas que nesse momento Deus manda fogo do céu e os consome. Segundo Pedro 3,7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A Bíblia nos diz que o fogo do inferno acontece aqui mesmo na terra. Apesar que muitos acreditam que o inferno está no centro da terra, isso é uma falácia, um mito moderno. O fogo do inferno consome
toda a terra. Pergunta número 6. O que a Bíblia diz que acontecerá com as pessoas que vão para o inferno? Ezequiel 18:4 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Lembrando que alma na Bíblia nada mais é do que o ser humano. Pó da terra, mais sopro de vida é igual a alma vivente. Mais uma referência. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Reparem que nos 2 versos está dizendo que a pessoa que pecar morrerá. Em nenhum lugar na Bíblia fala que a pessoa que pecar viverá sendo torturada por toda a eternidade. Em Apocalipse 20, capítulo 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Pergunta número 7. O que é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna. Pela primeira morte, provavelmente todos nós passaremos, com exceção dos que estarão vivos quando Jesus voltar. Porém, todos que passarem pela primeira morte ressuscitarão, os salvos para a vida eterna e os ímpios para o juízo. Mas somente os ímpios passarão pela segunda morte, aonde já não mais ressuscitarão. Pergunta número 8. Qual a condição das pessoas que vão para o inferno? Malaquias, capítulo 4, 1 e 3 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia é clara. Quando fala sobre o destino dos ímpios no inferno, o inferno destrói os ímpios. A intenção de Deus não é que os ímpios existam para sempre. Aliás, não é possível que os ímpios existam para sempre. Vida eterna é um presente dado somente aos que têm fé em Cristo. Os ímpios estão perdidos porque não têm fé em Cristo. Deus não considerará imortalidade aos que não escolherem amar a Deus. Em 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pergunta número 9. O que acontecerá com o diabo no inferno? Ezequiel 28:18 diz assim: pois fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Até mesmo o diabo será reduzido a cinzas pelo fogo do inferno. Satanás e seus anjos não terão autoridade de torturar os ímpios no inferno. Satanás e seus anjos serão eliminados pelo fogo do inferno. Na verdade, o inferno existirá para limpar o mundo de qualquer traço do pecado. Deus não tem interesse nenhum em manter um pedacinho do universo como uma fossa eterna, onde as pessoas suportam tormentos indescritíveis, sofrendo por toda a eternidade. Da mesma maneira que Deus fez nos dias de Noé, Deus limpará o mundo mais uma vez, mas dessa vez, como diz em Naum 1:9, não se levantará por 2 vezes a angústia. Pecado e pecadores serão eliminados para sempre. Pergunta número 10. Mas parece que a Bíblia entra em contradição. Olhem essas 2 passagens. Apocalipse 14:11 fala assim: a fumaça de seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E Apocalipse 20:10 fala assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Nas passagens que já vimos, diz que Satanás vai ser reduzido a cinzas no fogo do inferno, mas nessas últimas passagens de Apocalipse diz que Satanás queimará para todo sempre no fogo do inferno. Não é possível queimar para todo sempre e virar cinza ao mesmo tempo. Pergunta número 11. O que a palavra para todo o sempre ou para sempre significa em relação ao inferno? Olha o que fala em 1 Samuel, capítulo 1:22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido:
Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. E também 1 Samuel 1:28 diz assim: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Reparem que Ana, falando sobre seu primeiro filho, diz que ele vai viver no templo para sempre. Depois ela diz que ele estará no templo por todos os dias da sua vida. Neste caso, para sempre significa enquanto Samuel viver. E no caso de Jonas, quando estava no ventre do peixe? Em Jonas 2:6 diz assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Ele diz que estava no ventre do peixe para sempre. Mas olha agora em Jonas 1:17 o que fala: deparou o Senhor um grande peixe para que me tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas diz que estava no ventre do peixe para sempre. No entanto, foram somente 3 dias e 3 noites. Os escritores bíblicos usavam essa palavra com o mesmo exagero que usamos hoje. Sabe quando estamos numa fila do banco e dizemos que estávamos na fila para sempre? Ou parecia uma eternidade? É o mesmo sentido. Neste caso, para sempre significa enquanto o evento durar. Muitas vezes a Bíblia usa a palavra para sempre ou eternamente em conjunção a um evento que acabou há muito tempo. Pergunta número 12. Qual evento a Bíblia usa para comparar como vai ser o inferno? No livro de Judas, capítulo 7, diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E também 2 Pedro 2,6 diz assim: e, reduzindo as cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra ordenou-os à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. A Bíblia nos diz claramente que a experiência de Sodoma e Gomorra foi um exemplo de fogo eterno. Claramente, eterno não significa que o fogo vai queimar eternamente. Sodoma e Gomorra não estão queimando hoje. O inferno não é eterno, mas os seus efeitos são eternos. Os pecadores serão reduzidos a cinzas, como Sodoma e Gomorra. Pergunta número 13. Mas e a história do rico e Lázaro em Lucas 16, 19 a 31? Se você não conhece essa passagem, eu os recomendo a ler. É muito importante entender que a história de Rico e Lázaro é uma parábola. Parábolas são usadas como uma maneira didática para ensinar uma lição. São histórias fictícias para afirmar um ponto, para ficar mais fácil de entender. Quando Jesus contou essa história, não foi para ilustrar a vida após a morte, mas para ensinar uma lição vital aos seus ouvintes. Primeira coisa, riquezas, no caso do homem rico, não é garantia de bênção de Deus. Nem pobreza, no caso de Lázaro, é sinal da falta de bênção de Deus. Esses eram os conceitos da época. Salvação não é o direito de quem nasceu judeu. Muitos judeus acreditavam que porque eram descendentes de Abraão, eles tinham garantia de salvação. Essa parábola demonstrou para os ouvintes de Jesus que hereditariedade não provê vida eterna. Pergunta número 14. O que fará Deus depois que o fogo do inferno tiver queimado? Apocalipse 21:1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Depois que o fogo do inferno tiver queimado, Deus vai recriar a terra. Todo e qualquer traço de pecado será eliminado. Nossa casa eternal será um lugar de beleza e perfeição, onde Deus vai morar com o seu povo. Eu sei que esse é um conceito difícil de entender, mas até mesmo no inferno podemos ver o amor de Deus. Quando entendemos o inferno da maneira correta, não quero de maneira nenhuma minimizar a seriedade do inferno. O inferno existe, existirá. As pessoas que não se arrependerem de seu pecado vão perecer no inferno.
Porém, o inferno não é um lugar que queima para sempre, mas um evento, que acontecerá com a volta de Cristo e da cidade santa depois do milênio, onde os ímpios ressuscitarão e receberão o seu julgamento. Todos terão a oportunidade de se arrepender e aceitar a Cristo, enquanto estiverem com vida. Porém, os que vão para o inferno é porque recusaram essa oportunidade. O amor de Deus é tão incrível que ele respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Essas pessoas irão para o inferno, elas vão para o inferno porque elas não querem viver no céu. Elas não seriam felizes no céu. Se elas fossem obrigadas a viver no céu, o céu seria como um inferno para elas. Por isso mesmo, com muita dor, Deus respeita a decisão de cada um e permite que eles morram. Em vez de passar a eternidade sofrendo no fogo do inferno, uma ideia inventada pela igreja medieval, eles simplesmente cessarão de existir. Mas aqueles que escolherem a Cristo viverão para sempre com Ele, na nova terra restaurada, livre de todo o pecado, livre de todas as consequências do pecado. Imagine um mundo onde não há dor, não há sofrimento, não há doenças, não há morte, frutas que não apodrecerão, flores que não murcharão, animais dóceis que não se alimentarão mais de outros animais. Essa é a promessa de Deus. E da mesma maneira que tudo que Ele prometeu se cumpriu, essa promessa também se cumprirá. Você está disposto a aceitar o presente da salvação em Jesus hoje e esperar a eternidade de um mundo sem pecado e sem tristezas?